Alô amigos, aqui quem fala é o Gerson Júnior. Estou fazendo parte do time do Saudações Tricolores e vamos falar da derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro para o Botafogo por 1-0. Mas antes de falarmos da derrota do Tricolor, eu gostaria de pedir aos amigos que curtam esse vídeo, compartilhem, que será importante. Deixe seu like também, que será importante para todos nós. Posso contar com vocês? Então, Botafogo e Fluminense jogaram ontem no estádio Newton Santos pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Botafogo venceu por 1-0 o gol do Vitor Cuesta. Até agora, eu não tenho uma opinião se houve falta em cima do zagueiro Nino. Eu observei o lance 1, 2, 3, 4 vezes e não cheguei à conclusão se houve falta ou não em cima do zagueiro tricolor. Só falo o seguinte, ontem o Fluminense conheceu a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro. A derrota anterior aconteceu diante do Fortaleza há cerca de 2 semanas no estádio do Castelão por 4-2. Ontem foi 1-0. Eu estou observando nas redes sociais o seguinte, muita gente falando em terra arrasada. O Fluminense perdeu a segunda partida no Campeonato Brasileiro, tem que demitir o Fernando Diniz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, calma, calma. Essa oscilação do Fluminense será normal. Está sendo normal nesse momento. Lembrando que o técnico Fernando Diniz não está podendo contar com 3 jogadores importantíssimos. Ontem não contou com o Marcelo. Todos nós sabemos o que aconteceu com o Marcelo no jogo da última terça-feira pela Copa do Brasil diante do Flamengo. Ele deixou o time ainda no primeiro tempo em função de um problema na panturrilha. Está jogando sem o Keno, com um problema muscular, além do Alexander com problema no joelho. Calma, gente. Essa oscilação será normal. É claro que não é agradável o Fluminense perder 3, 4, 5 partidas seguidas no Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Mas só que o Fluminense tem um bom time, isso é fato. Tem um bom time que está na 3ª colocação ainda no Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Só perde essa 3ª colocação se o Cruzeiro vencer o Cuiabá amanhã em Belo Horizonte. É provável que isso venha a acontecer. O Fluminense fica em 4º lugar. Está a 5 pontos do Botafogo, que o Botafogo ontem chegou aos 18 pontos, o Fluminense tem 13. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte do Campeonato Brasileiro. Claro que o técnico Fernando Diniz, na minha concepção, embora não tenha um grande elenco, deveria fazer uma experiência ou outra nesse momento do Campeonato Brasileiro, já que o Fluminense na quinta-feira, tem um jogo importante pela Taça Libertadores da América fora de casa, diante do The Strongest, lá na altitude de La Paz, pela Taça Libertadores da América. Já vamos falar sobre isso também. Então, o que está acontecendo com o time do Fluminense nesse momento, essa oscilação é uma coisa normal. Não é terra arrasada como muitas pessoas estão falando. É claro que o técnico Fernando Diniz pode poupar um jogador aqui, outro ali, outro acolá, para que o time não venha perder a condição de fazer uma boa campanha na competição. Então o que acontece? Ontem perdeu para o Botafogo. Jogou mal? Jogou. O Fluminense não esteve bem. A rigor, só teve uma oportunidade, que foi aquela do Lelê, que ele adiantou um pouquinho a bola e não conseguiu fazer o gol de empate do Fluminense. Mas aquilo que eu falei anteriormente, essa oscilação vai ser normal dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que as Copas são importantes, a Libertadores, a Copa do Brasil, enfim. Mas nesse momento vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter um pouquinho de calma. O Fluminense é um time que, na minha concepção, vai brigar pelo título brasileiro? Sim. Para isso, o técnico Fernando Diniz tem que rodar um pouco mais o elenco. Sinceramente, ontem eu achei as pessoas crucificaram o técnico tricolor, Pirani. O Pirani, na minha concepção, ontem estava fazendo uma boa apresentação. Foi sacado para o técnico Fernando Diniz colocar o Lelê, que é o jogador com imposição física maior do que o Pirani, isso é fato. Mas o Pirani estava fazendo um bom jogo ontem diante do Botafogo. Ele tentou mudar a equipe e de uma certa maneira não conseguiu. É fato que o Keno está fazendo falta? Está, e muita falta a equipe do Fluminense. É aquele jogador que faz o vai e vem pelo lado esquerdo. É aquele jogador que compõe um pouco mais o sistema defensivo da equipe do Fluminense. Se o Alexander não está jogando, está fazendo falta, concordo, está fazendo muita falta ao time do Fluminense nesse momento, em função da lesão que ele sofreu. Mas o Alexander é no mínimo de ficar fora do time do Fluminense por 30 a 40 dias. Então vamos ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade nesse momento, para que
que o trabalho está sendo bem feito. O trabalho está sendo redondo na minha concepção até agora. O Fluminense vai brigar pelo título brasileiro? Acredito que sim, brigue pelo título, como outras equipes, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, que estagam no crescimento também na competição, como o Atlético Paranaense, que então, é um time também que vai oscilar, perdeu ontem para o Bragantino por 2-0. O Flamengo poderá fazer parte dessa briga, então o Fluminense está naquele bolo das equipes que irão brigar pelo título brasileiro. Então vamos ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, para que essas coisas, essa oscilação do Fluminense, na minha concepção, será normal. Os três jogadores que estão desfalcando o time estão fazendo falta? Sim, mas vamos ver, esses jogadores daqui a pouco estarão recuperados. Estarão fazendo parte novamente do elenco do Fluminense, ficando à disposição do técnico Fernando Diniz. Então o próximo jogo da equipe tricolor vai ser na quinta-feira, diante do The Strongest, na altitude de La Paz, pela Taça Libertadores da América. O Fluminense tem 100% de aproveitamento na competição. Vencendo o jogo da próxima quinta-feira, estará classificada para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Aí o que pode acontecer? O técnico Fernando Diniz poderá rodar um pouco mais o elenco. Domingo que vem tem Corinthians. Se vencer o The Strongest, será necessário escalar todos os titulares diante da equipe paulista? Na minha concepção, não. Já que 4 dias depois tem jogo pela Copa do Brasil, jogo de volta diante do Flamengo. Aí sim, poupa os jogadores diante do Corinthians para entrar com tudo na partida diante do Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta que vai acontecer no dia 1º de junho. Então vamos ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, essa oscilação será normal. O Fluminense nesse ano jogou 2 partidas com o Botafogo, perdeu as 2, mas tem um jogo do segundo turno que vai acontecer. Pode se encontrar numas quartas de final na Copa do Brasil, desde que as duas equipes se classifiquem. Enfim, vamos ter um pouquinho de paciência. Perder para o Botafogo foi ruim? Foi, mas não é terra arrasada, como muitas pessoas estão falando nesse momento. Com relação ao Felipe Melo, o jogador deve passar por uma reavaliação amanhã no CT Carlos Castilho para saber se ele terá condições de participar ou não do jogo da próxima quinta-feira diante do The Strongest da Bolívia. Acho improvável, é só uma opinião, que ele fique à disposição do técnico Fernando Diniz. Então vamos ver se o Felipe Melo terá ou não condições de ficar à disposição da comissão técnica para essa partida que vai acontecer na próxima quinta-feira diante do The Strongest. Lembrando, vencendo o jogo na altitude de La Paz, é difícil? É difícil, mas não impossível. O Fluminense estará classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos se atentar nisso e focar no jogo da próxima quinta-feira, que será de suma importância para o tricolor. Tá valendo? Um forte abraço a todos e saudações tricolores!